Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cadu Tolucci e estamos iniciando o nosso 8º episódio do Ciência Deriva Podcast. Estamos quase chegando no 10º episódio. Parece que é fácil ou que é pouco, mas é muito trabalho, é uma luta incessante contra a entropia, é realmente difícil, trabalhoso, mas a gente está andando e o que importa é andar, né? Keep walk. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, super atual e super importante. A gente vai falar, de fato, dentro da ciência, né, o tema, mas, no fundo, ele se espalha para toda a sociedade. Tá? Mas antes de apresentar, como é de praxe, antes de apresentar a nossa convidada, eu passo a palavra para a oradora também, querida Bruna. Tudo bem? Olá, pessoal. Oi, Cadu, tudo bem com você? Tudo Tudo bem. certo, tudo certo por aqui. Hoje, realmente, a gente vai mudar um pouquinho o nosso olhar para a ciência, vai mudar um pouco a nossa forma de pensar, né? Como a gente enxerga a ciência atualmente, que a gente precisa realmente de algumas mudanças, precisa ter uma visão um pouco mais focada, vamos assim dizer. Então, eu tenho a honra e o prazer de apresentar a professora Eugênia Zandona, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e que é uma das integrantes, uma das fundadoras do movimento conhecido como Parenting in Science. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, o Carlos e a Bruna, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho hoje sobre a minha trajetória, né, e as minhas pesquisas. Exato. Muito obrigado. A gente que agradece, a gente agradeceu várias vezes, em público nós temos também que agradecer. Agradeço de novo. Professor, então a gente vai começar com a pergunta que a gente sempre começa, mesmo com apenas 8 episódios, já é tradição, que é a nossa pergunta à Globo Repórter. Queria que você dissesse, por favor, quem é você, da onde você veio, o que você se alimenta, aonde você mora, enfim. Dizer quem é você. Ok. Então, bem, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu não sou brasileira, apesar de o meu sotaque ser quase que imperceptível, já sei. Então, eu sou italiana, eu sou da cidade de Pádua, no norte da Itália, bem pertinho de Veneza, né? Então, eu nasci lá, minha família toda está lá ainda. Eu morei lá basicamente até 2003, né? Eu fiz a faculdade até 2003, 2004. Fiz a faculdade lá de Ciências Naturais. Então, eu gostava de tudo que tinha a ver com ciências, não sabia o que escolher, né? Então, eu escolhi a faculdade mais geral que tivesse, né? Que tivesse de tudo, né? Então, eu escolhi Ciências Naturais, que tinha muito de biologia e muito também de ciências da Terra. E fui na minha cidade natal, então fiquei lá. Eu tive a oportunidade de fazer um semestre no exterior, né? Tipo o Ciências Sem Fronteiras, que tinha aqui, que infelizmente acabou. Infelizmente, porque era uma ótima oportunidade para os alunos, né, ir conhecer outros países e ter experiências acadêmicas em outros países. Eu tive a sorte de conseguir fazer um período no exterior, na Dinamarca, em Copenhague. Frio, hein? Frio, muito frio. Eu não gosto de frio, então foi bem sofrido para mim. E hoje você está no Rio de Janeiro, né? Pois é. Inclusive, estou até com casaco. Tá o quê? 22 graus aí, tá nevando aí, né? Exatamente. Para mim, eu sou muito friorenta, né? Enfim, então eu fiquei em Copenhague por 6 meses e foi um dos momentos, dos eventos, né, que realmente mudaram a minha vida e definiram as minhas trajetórias futuras, né, da minha vida, né, acadêmica e pessoal também. Porque lá em Copenhague, bom, primeiro, claro, primeira experiência, viver longe, né, outro país, ficar com, assim, tinha um monte de pessoas, alunos de outros países, então foi uma experiência fantástica, falar outra língua e etc.
E teve uma ótima oportunidade, eu comecei a estudar, fiz o curso de etologia, né, comportamento animal. Então, como tinha pouquíssimos cursos oferecidos em inglês, esse era o único que era oferecido. Os outros eram oferecidos em dinamarquês. Você aprendeu alguma coisa de dinamarquês? Eu fiz até um curso, mas Deve impossível. ser. Inclusive é porque a gente se comunicava em inglês, também na cidade, com todo mundo. Todo mundo falava inglês. Tipo, o motorista de ônibus falava inglês, todo mundo. É tipo, segunda língua, quase todo mundo quase que perfeitamente fala inglês também. Então, não tinha como... E dinamarquês é muito difícil. Assim, não é uma língua fácil de Tem aprender. palavra junta ou cortado, né? São palavras muito longas, muitas consonantes, enfim. Mas eu até gostava bastante, mas não tive a oportunidade de praticar muito, infelizmente. Sim. Enfim, então eu fiz esse curso de etologia, comportamento animal, e mudou bastante a minha vida, porque eu fiz eu decidi uma das possibilidades que eu podia ter como projeto, foi de ir num zoológico e fazer um projetinho de comportamento animal com macacos. Então, eu estudava babuínos, babuínos hamadryas, se chama, hamadryas baboons. Tinha uma colônia nesse zoológico muito grande, então foi o meu primeiro contato realmente assim com um estudo mais intensivo, né, com bichos, com animais. E desculpa, aqui tem pessoas gritando na rua. E foi, enfim, foi uma coisa que realmente depois determinou o meu futuro, porque quando depois eu voltei para Pádua, né, eu tinha que escolher o meu projeto de monografia, porque é um pouco diferente na Itália que no Brasil, você escolhe só no final, faz uns 6 meses de projeto, enfim. Não é como aqui que tem toda a iniciação científica e tal. E eu tinha decidido, ok, eu quero trabalhar com comportamento animal, eu quero trabalhar com macacos e, principalmente, eu quero trabalhar nos trópicos, no mato. Esse era o meu objetivo. Esse era o meu objetivo. Então, você já tinha um certo carinho pela essa região do mundo. Trópico e tal. Não, também porque, claro, sabe, quando criança, você cresce, assiste documentários, você vê a floresta, é tipo, para uma pessoa que gosta de biologia, né, que gosta de bichos, é a coisa melhor do mundo. É o paraíso. A diversidade está aqui, né? Exatamente. Então, eu decidi, ok, não queria fazer projetos de laboratório, não queria fazer no zoológico, de novo, eu queria realmente observar os animais na natureza. E também macacos tem nos trópicos, né? Então, principalmente, né? Então, eu fui procurando, até que no final eu encontrei um professor de outra universidade que estava procurando uma aluna para ir na Costa Rica fazer um estudo de preferência manual, ou seja, uso das mãos, se preferia a mão direita e esquerda, com bugios, né? Howler monkeys, aloata, né? Que tem aqui, é uma espécie de... Então, eu fui. Antes de ir, eu fiz um período de treinamento num zoológico perto da minha cidade, lá na Itália, e eu morei 3 meses, eu morava dentro do zoológico, até tinha várias assim, aventuras. Um dia eu estava lá sozinha, estava voltando, né? Estava observando macacos lá também, macacos mesmo, a macaca, o gênero, né? E voltando para minha casinha, que era dentro do zoológico, os cangarus tinham fugido. Nossa! Mas você que deixou alguma coisa assim ou você não sabia? Não, eu não tinha nada a ver, eu só estava voltando. A culpa não foi sua. De alguma forma tinham conseguido fugir, era um daqueles lugares abertos, né, com cerca, mas não era uma cerca fechada assim. Sei lá, tinha um buraco, nem sei direito, não me lembro, mas tinham conseguido sair, então eu tive até que tentar correr atrás desses cangarus. Correr atrás de macaco. Obviamente, eu liguei para o pessoal do zoológico, viram, enfim. Foi uma experiência bem interessante, bem legal. Na realidade, foi muito legal também isso. Sim. E depois eu fui para Costa Rica, fui sozinha, sem falar direito espanhol. Primeira vez que eu saía da Europa, né?
que ia nos trópicos, não sabia nem direito onde eu ia, só sabia que eu tinha que ir na Costa Rica estudar esses macacos. Nossa. E o italiano, ele ajuda ou no fundo não ajuda muita coisa? Ajuda, é muito Ajuda? similar ao espanhol, sim, sim. Espanhol é português também, para uma pessoa que fala essas línguas latinas, neolatinas, não é tão difícil de aprender, não. Então, enfim, no final eu cheguei na Costa Rica, eu fui lá, nem vou contar todos os detalhes, mas cheguei por sorte, né, num parque nacional maravilhoso, que é o Parque Nacional Área de Conservação Guanacaste, se chama, que é no norte do país, perto do Nicarágua. E lá, por sorte, também encontrei um centro de pesquisa muito bom, que tinha um monte de pesquisadores, muitos deles eram, né, alunos de mestrado, doutorado e tal. Eu estava indo fazer o meu projeto de monografia, né? E nada, e conheci inclusive até uma outra menina italiana que estava lá, Legal. e fiquei lá, aprendi com essas pessoas, depois no final ficamos só eu e ela nesse centro. Enfim, esses macacos eram muito fáceis de estudar, porque eles não são muito ativos, né? Eles não se movimentam muito, eles comem folhas, principalmente, então eles são mais devagar, assim, tem uma digestão lenta e tal, porque eles assim, dormem muito durante o dia. Então eu comecei a seguir eles, já tinham as trilhas feitas por esses pesquisadores. Pelo menos o bugio aqui, ele é arborícola e vive lá em cima mesmo. Como que você via a mão do bicho? Como que você... você entendeu? Você tinha que ver a preferência, né? Binóculos, binóculos. E dá para ver bem? Então, sim. Bom, primeiro, então, essa é uma floresta tropical seca. Então, é sazonal, tipo cerrado, né? Uhum. Então, tem época que na época seca, muitas árvores perdem as folhas. Então, você consegue ver os bichos muito bem. E quando na época chuvosa, não, tá toda com árvores. Mas essa é uma área que, inclusive, foi restaurada em via de recuperação, né? Então, é uma floresta mais nova. As árvores não são muito altas. São altas, claro, de ter mais de 50 anos, né? Mas, enfim... e tinha essas trilhas, a floresta não é densa, não é? Então era o ambiente ideal para estudar. E eu sozinha, que nunca tinha estudado essa espécie, foi bastante, assim, tudo considerado, foi assim, as condições melhores que podiam acontecer para mim, né? Sim. Então, eu gastei o primeiro mês, eu tinha que reconhecer individualmente cada macaco, né? Então, eu fiz todo isso, eu tinha que reconhecer eles, assim, observar eles com binóculo, observar as características peculiares, né? E saber quem era quem, qual macaco era qual. Era quem. Você deu nome para eles, né? Dei nomes para eles, das pessoas da minha família, dos meus amigos. Quem você não gostava ficava com nome. Não, mas enfim, e não era fácil, isso eu gastei bastante tempo, né, com isso. E depois eu comecei a coletar os dados e tal. Fiquei uns 4 meses lá, depois voltei a defender a minha monografia, só que depois voltei lá mais 2 vezes. Então, fiquei entre 2003 e 2005, eu fui lá 3 vezes, porque eu ganhei uma bolsa da Itália, de uma associação, para continuar essa pesquisa. Então, voltei lá, continuei essa pesquisa e no último ano, 2005, eu fiquei lá por mais tempo também e comecei outra pesquisa que era com fiz preferência manual de alouata e também de ateles, que é o macaco-aranha. Aquele sim que é muito mais difícil de seguir, porque ele faz essa braquiação, ele faz assim nas árvores, né? E estudei, e também fiz outra pesquisa que eu chamei alunos de graduação lá da Itália para me ajudar. Foram 5 alunos que viram tipos diferentes, fizeram parte das monografias deles e tal, para fazer um estudo sobre o comportamento de jogo da alouata. Porque a alouata é uma espécie que ele não tem muitos comportamentos sociais, né? Os macacos são conhecidos para ter um repertório de comportamento muito variado, né? Tem toda essa coisa de grooming, né? Que se limpam o pelo. Piolinho. Exatamente, né?
E são todos comportamentos que servem para consolidar as relações dentro dos indivíduos, dos grupos e tal. A Luata quase não tem grooming, quase não tem comportamentos sociais e tal, muito pouco. Mas um comportamento que tem é o do jogo, não só entre os indivíduos pequenos e imaturos, mas também entre adultos. Então, a gente estava estudando isso, inclusive temos um artigo que, finalmente, depois de 15 anos, mais de 15 anos... Os dados coletados em 2002, né? Foi assim... Agora está em revisão, está quase, espero, quase aceita, então, finalmente, isso vai ser publicado também. Legal. E é isso. E enquanto estava lá, nesse último ano, conhecendo todos esses outros pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá e etc., eu decidi que, assim, eu pensei, eu vou fazer um doutorado. Deixa eu só entender uma coisa. Você saiu da faculdade, na verdade, talvez na Itália deve ser igual aos Estados Unidos e alguns outros países, a Argentina também mais ou menos assim. Você não tem um mestrado como é no Brasil, né? Você faz um trabalho maior, como se fosse o seu TCC, e aí você cai para o doutorado. Como se fosse doutorado direto, não sei se eu posso fazer essa analogia. Sim, é que, bom, eu também fizeram uma reforma depois na Itália, então agora mudou. Antes, as faculdades eram 4 ou 5 anos, dependendo do curso, o meu era 4, e depois você passava direto para o doutorado, sim. Agora é diferente. Na realidade, 2 anos depois que eu entrei, mudou tudo. E é como na Inglaterra. Então, tem 3 anos de bacharelado, né, de graduação, depois tem 1 ou 2 anos de mestrado, na Itália são 2 anos de mestrado, e depois tem 3 anos de doutorado. Tá. Então, eu, na realidade, diga. Não, concordei, na Inglaterra era assim mesmo. Exatamente. Então, basicamente, eu acabei a minha graduação, defendi a monografia. Depois eu até passei um período, na realidade, que entre as minhas viagens na Costa Rica, eu ficava tipo 6 meses aqui, 6 meses lá, porque eu fui 3 vezes, eu até fiquei trabalhando num laboratório de psicobiologia, no departamento de psicologia lá em Pádua, na Itália, e trabalhava com comportamento animal lá também, e com a lateralização cerebral, então, de novo, essa questão de escolhas diferentes, a segunda do uso, no caso, eu estudava peixes, né? Então, o uso do óleo, direito e esquerdo, para diferentes tipos de comportamentos e tal. Então, trabalhei nesse laboratório, que era um laboratório excelente, e fiquei lá 6 meses, mas depois eu voltei lá para Costa Rica e decidi, da Costa Rica, basicamente, voltei rapidinho na Itália para fazer o visto e fui para os Estados Unidos fazer um doutorado. Você conseguiu esse doutorado lá na Costa Rica, conversando com os pesquisadores americanos, como você falou, sim, né? Basicamente, eu comecei a pensar nisso, eu comecei a me familiarizar com o processo de o que é, né? Tentar um doutorado nos Estados Unidos. Mandei, acho que eu tinha feito uma tentativa que não foi aceita, e depois eu acabei conhecendo uns professores lá que tinham vindo para estudar tartarugas marinhas, na realidade. Eu ajudei eles, porque o Parque Nacional onde eu estava também tinha a estação de pesquisa, o centro de pesquisa onde eu estava, que estava no meio do mato, e tinha outro centro que estava na praia. Era tipo a 20 quilômetros andando, né? Que a gente tinha que... Nossa! Era no meio do mato ali. E essa praia era uma das praias onde fazem essas chamadas de arribada, de tartarugas marinhas. Tem uma espécie, que é a Olive Ridley, que faz a estratégias deles de reprodução, basicamente, eles chegam, tipo, milhares de tartarugas em poucas noites, todas numa mesma praia só, e depõem os ovos. Então, às vezes, tem uma tartaruga em cima dos outros e tal. Nossa. E esses professores, tinha uma aluna que estava estudando, uma aluna de doutorado que estava estudando esse fenômeno nessa praia. Então, eu cheguei a conhecer ela, conversei com o professor orientador dela, que tinha vindo lá, e eu conversei falando que eu estava interessada em fazer um doutorado, eu queria voltar lá na Costa Rica para fazer o doutorado, então, enfim, ficamos em contato, eu entrei na universidade, que se chama Drexel University, que está em Filadélfia, nos Estados Unidos,
E a minha ideia era justamente trabalhar, mudar, não ia mais trabalhar com macacos, ia trabalhar com tartarugas marinhas e ia trabalhar lá na Costa Rica. Só que no final não rolou. Ali eu fiquei, quando entrei no doutorado, depois fiquei conversando com outros professores, porque também nos Estados Unidos funciona diferente. Você não necessariamente entra no doutorado com já um projeto definido. Você vai lá e vai pensando no seu projeto, às vezes muda também, vai em laboratórios diferentes para ver o que os diferentes professores estão fazendo e tal. Então, nesse meu primeiro ano, eu fiquei conversando com outros professores, me interessei, fiquei interessada, né, num projeto que era, na realidade, não tinha absolutamente nada a ver com nada que eu tinha feito antes, né? E comecei, e foi basicamente o meu projeto de doutorado foi sobre processos ecoevolutivos no peixe barrigudinho, num peixe que se chama gape, Pecilia reticulata, que é um peixe invasor aqui no Brasil. É um poecília? Pecilia reticulata, sim, pecilídeo, que é utilizado para controle de mosquito aqui no Brasil. Só que o meu projeto era no local onde eles são nativos, que é na ilha de Trinidad, Trinidad e Tobago, que é um estado, sim, é uma ilha, né, que está na frente da Venezuela. É a ilha mais ao sul das Antilhas, das Ilhas Antilhas. Sim. Então, o meu doutorado era basicamente com um grupo incrível, foi uma experiência fantástica. Eu pude trabalhar nesse projeto que era liderado pelo professor David Resnick, que é um dos maiores ecólogos evolutivos. Ele tem um monte das pesquisas dele, são livros de teste, né, sobre todo esse efeito de pressões, por exemplo, da predação, como afeta a evolução das características de história de vida. E como esse peixe ele tem taxas evolutivas muito rápidas, ele evolve muito rapidamente. Então, um experimento que o professor David Resnick fez, e eu fiquei envolvida, né, depois de, assim, nos anos, é desse transplante de peixes que eram de populações onde tinha muitos predadores, foram transplantados em outros trechos do mesmo rio, onde não tinha predadores, para ver a evolução das características, quão rapidamente características de história de vida evolvem em resposta a essa mudança de meio. na pressão seletiva. E esse é um experimento, na realidade, que ele fez ainda nos anos 70, 80. A parte nova, né, no projeto onde eu estava envolvida é que tinha também uma componente ecossistêmica, e eu era mais desse grupo de processos ecossistêmicos. Então, era basicamente ver como o processo evolutivo dos peixes ia afetando características dos rios. Então, processos ecossistêmicos e variáveis estruturais dos rios. Então, por exemplo, como afetava a abundância de macroinvertebrados, como afetava a ciclagem de nutrientes, como afetava o crescimento de algas. Competição entre as espécies, ou não, também não? Também tem existência de outras espécies, então, todas essas interações. O meu projeto de doutorado era mais focado também em ver a componente trófica, como esses peixes dessas comunidades diferentes diferiam em termos de dieta, então como isso podia depois afetar, né, o efeito deles no ecossistema. Sim, sim. Então foi uma experiência fantástica, mudei totalmente de foco em termos de conceitual, né? Antes de eu trabalhar com comportamento animal, virei mais uma ecóloga de ecossistema. Você virou ecóloga mesmo, né? Ali, foi nesse trabalho. Ecóloga mesmo, foco em ecologia de ecossistemas, ecologia evolutiva. Mudei de ambiente, porque estava trabalhando em riachos, né? Então, todos taxa aquáticos, né? Então, mas foi ótimo, foi uma experiência fantástica, incrível. E a minha orientadora de doutorado, ela não estava diretamente envolvida nesse projeto, mas ela era uma limnóloga. Sim, então, sim. Ela tinha um grande conhecimento de todos os processos em água, né? Na água doce. Aquáticos, exatamente. E ela trabalha muito com teias tróficas, etc., que também foi foco da minha tese de doutorado. Sim. Então, nossa, eu fiquei lá 5 anos, nos Estados Unidos, conheci meu marido lá, que é brasileiro. Seu marido é americano? Não, meu marido é brasileiro, então
A gente Foi o morou motivo lá. que você veio para o Brasil? Exatamente. Quando eu acabei o doutorado, ele foi lá para fazer, ficou 12 anos, fez doutorado e pós-doutorado lá. E quando a gente se conheceu, ele morava no Alasca. Ele ama Nossa. frio, né? Nossa. Ó, Ele os queria que opostos eu se me atraem, mudasse hein? para lá. Ele queria que eu me mudasse para lá. Eu falei, de jeito nenhum. Frio, comigo. Fala, tá, então Brasil. Brasil, top. Então depois de morar, a gente morou juntos lá alguns anos e depois a gente veio aqui para o Brasil. E para mim era ótimo, porque, claro, assim, trabalhando nos trópicos, Brasil, fantástico, né? Em termos de ecossistemas, para um Sim. ecólogo é tipo o sonho da vida, Uhum. né? Morar no Brasil. É o Então, Pelé da ecologia, né? Pelo menos em relação ao ecossistema, né? exatamente, exatamente. Então, eu entrei em contato com. Eu tinha conhecido um professor num congresso, né? Já tinha decidido que ia para o Brasil. Conheci um professor que trabalhava aqui na UERJ, que é australiano, né? Que é o Timothy Moulton. E ele justamente trabalha com ecologia de riachos, teias tróficas, enfim, processos ecossistêmicos. A gente tinha um monte de interesses comuns, então eu falei para ele, olha, eu estou indo para o Brasil. Você, por acaso, precisa de uma postdoc? Ele falou, massa, vamos escrever um projeto e tal. Então, eu cheguei no Brasil, Isso no Rio? no Rio, aqui, na UERJ mesmo, na UERJ mesmo. E ganhei uma bolsa de postdoc, e fiquei, então, trabalhando no laboratório do TIM e comecei um projeto principalmente focado com estequiometria ecológica, que parece uma Nossa. palavra tão estranha, na realidade é simplesmente estudar, né, as relações entre os organismos de um ponto de vista mais químico. Então, pensar as relações entre os organismos como se os organismos fossem, tipo, conjuntos de elementos químicos, Elementos químicos. carbono, nitrogênio e fósforo. Então, Que é a base todas do as DNA, do interações. aminoácido, né? E dos outros, É, né? então a gente só pensa, tá, ok, o peixe, a espécie X de peixes é X% de carbono, Y% de nitrogênio e Z% de fósforo. São os elementos mais importantes, mais Uhum. determinantes para os ecossistemas, né? Enfim, então, o projeto, mudei também um pouquinho, e agora, ainda hoje, os projetos dos meus alunos estão muito focados nessas... Esse ano você publicou artigo, né? Relacionado à esquiometria, né? Pelo que eu Sim, vi. sim. Então você está forte nessa área, né? É uma das Sim, áreas. inclusive, publicamos um esse ano, que é até em português, Eu que vi. eu publiquei com duas minhas alunas de doutorado, que é justamente um pouco também para dar uma ideia geral, né? Explicando, tem um esquema lindo ali, bem didático, eu vi. Exatamente. Então, como pode ser utilizada a estequiometria ecológica para estudos? Essa era uma edição especial da Ecologia Australis, a revista. Então, focado em entender como pode ser utilizada a estequiometria ecológica para estudos com peixes. Eu vim da área da ecotoxicologia e isso é uma área que está crescendo muito também, né? Porque como a poluição pode alterar esses componentes e a relação trófica, enfim, a interação entre os organismos e o meio. Não, muito Sim. bom. O tempo urge, então eu vou tentar perguntar uma coisa que também está relacionada à sua área, à sua atividade, né? Você, há umas semanas atrás, no Dia do Biólogo, você foi em Morumbi, a nossa faculdade que a gente trabalha, eu e a Bruna, deu uma palestra. E aí você contou que você faz parte do movimento Parity in Science, né? Que em português quer dizer paz na ciência, né? E eu não vou explicar, vou pedir para você explicar, mas o que antes eu queria lembrar, assim, que eu fiquei curioso, é que você disse que seu interesse, sobretudo no posicionamento da mulher na ciência, veio da sua orientadora nos Estados Unidos, que te fazia olhar nos congressos e observar, tem muito mais homem do que mulher e tal, né? Que é uma forma extremamente pedagógica para a gente mostrar a realidade, né? Assim, a olho visível, óbvia. Aí eu vi numa outra história só que você mandou um e-mail, eu não lembro agora
em um congresso que você participou sobre isso, né? Uhum. E então, assim, o que eu queria perguntar, assim, primeiro, são duas perguntas. Primeiro, essa coisa de você assumir botar camisa, colocar um boné, enfim, um ativismo, uma militância, não sei. Isso precisa de muita coragem, porque para mim uma coisa é você conversar na roda sei lá, do familiar ou, sei lá, num bar, dizer, você defende, tem opiniões ali, né, concretas e tal. E outra coisa é você dizer, expor mesmo, né, como fazer parte de um movimento. Eu queria saber para você como que você assumiu isso e depois, assim, que você falasse do Parenting Science, o que é, enfim. Uhum. Então, uma pergunta pessoal, uma pergunta mais geral. Então, como eu fiquei interessada... Bom, eu sempre fiquei interessada em pautas feministas, desde sempre, desde que eu me lembro. E nos Estados Unidos, a minha orientadora, que agora tem mais de 70 anos, se aposentou ano passado, né? Ela, na realidade, ela teve um percurso acadêmico bem, bem difícil, né? Porque estamos falando assim nos anos 60, 70, ela estava na universidade, né, como aluna de doutorado, ou pós-doc, ou pesquisadora, e ela sofreu muito, muito machismo, né? Então, ela sempre me contava, né, das histórias que ela tinha sofrido e etc. E ela tinha um marido que infelizmente até faleceu na África durante o trabalho de campo. Olha, E, enfim, muitas vezes ela sentia falar coisas do tipo, você está aqui... Ela era professora na University of Michigan. E, você está aqui só por causa do seu marido, só porque você tem um spouse job, se chama, um trabalho com uma esposa, né? Que é frequente nos Estados Unidos, porque não é sistema de concurso como aqui. Mas às vezes eles assim, escolhem uma pessoa, contratam uma pessoa, a pessoa tem um marido ou uma mulher que é da mesma área, então oferecem outro trabalho, né? Só que às vezes tem um que é aquele escolhido, digamos, e a outra pessoa que subsequentemente vai ser escolhida. No Brasil a gente chama de QI, né? De indicação, isso aí. Uhum. Não, mas ali assim, é tudo legal, não é uma Sim. questão de nepotismo, é tudo uma tá. coisa assim. Não é. É normal fazer isso, porque não existe concurso. Tá. Assim, as vagas de professores não são feitas através de concurso. Então, muitas vezes, quando você vai, tipo, por exemplo, sei lá, eu quero aplicar para um trabalho, tenho que mandar esse job application, né, esse meu pedido para um determinado trabalho, já posso até já falar, eu tenho também um esposo que trabalha nessa área, então a gente está procurando 2 vagas, sabe? Tipo assim. Tá, mas mesmo sendo algo normal, ainda era muito visto com preconceito. Sim, podia ser visto com preconceito, em algumas situações mais do que em outras, né? Então, por exemplo, no caso dela, ela sofreu muito com isso, porque ela, evidentemente, também o ambiente onde ela estava, na academia, era um ambiente muito machista. Então, assim, tudo que ela fazia, tudo que as pesquisas dela, só por causa do marido. Se nunca reconheciam, né, ela mesmo como ser capaz, né, para fazer, não, era sempre por causa do marido. Depois o marido faleceu e ela mudou de universidade, veio para a universidade onde eu fiz o meu doutorado, enfim. E ali foi até melhor para ela, que até tinha colegas bem melhores. Mas, enfim, justamente a gente então conversava sempre sobre isso comigo e com os outros alunos e tal. E ela fazia essa coisa de ir nos congressos e ir olhando quantos são plenary speakers, né, palestrantes das plenárias. Quantos são mulheres e quantos homens? E quando tinha menos mulheres, ou seja, sempre, ela ia falar com os organizadores, né? Especialmente daquelas sociedades que ela era parte, né? Ia lá e se queixar, e muitas vezes falar, não, vocês têm que botar e tal. Então, eu peguei essa coisa com ela, né? Então, quando eu mudei aqui para o Brasil, assim, na realidade, sempre. Comecei a olhar sempre, quando ia num congresso, ok, quem são os palestrantes? Olha, não tem mulher, não tem, E fui, então, uma vez, 5 anos atrás, exatamente, estava olhando a programação de um congresso da minha área, eu tinha visto que entre os palestrantes convidados tinha, tipo, sei lá,
25 homens e 4 mulheres. Eu falei, não, gente, isso é demais, né? Assim, não dá. Na ecologia, que não é tipo a física, que que tem pouquíssimas mulheres, e ainda assim não está certo, né? Tem muitas ecólogas conhecidas que podem ser convidadas para palestrar aqui. Bom, então eu escrevi aos organizadores. Foi a primeira vez que eu falei, não, gente, eu vou escrever porque não é possível. Então eu escrevi esse e-mail aos organizadores do congresso e, na realidade, a resposta foi muito positiva. Que me falaram, nossa, a gente não tinha nem se ligado sobre isso. Olha o problema, olha o problema. Por que, então, você não organiza uma mesa redonda para falar sobre o tema de mulheres na ciência? Eu falei, opa, ok. Então, de uma provocação minha que tinha sido, né? Eu tive que organizar essa mesa redonda. Só uma coisa, isso foi no mesmo congresso, naquele espaço de 5 dias lá, 6, sei lá? Ou foi depois? Você fez a mesa redonda depois? Não. Isso foi, assim, eu tinha escrito quando tinha saído a programação do evento. Estamos falando de meses antes do congresso começar, né? Então, eu tinha escrito, então ainda estavam, porque tinha só os palestrantes convidados, confirmados, né? Ainda estava aberto, enfim. Mas também eu fiz meio que em cima da hora, porque, sei lá, eu fiz tipo em um mês e meio, sei lá. Então, eu comecei nossa, vou ter que fazer isso. Então, eu falei, não, tá certo, eu fiz essa provocação, agora eu vou ter que... Sim, né? Aguentar, né? Se eu quero que as coisas mudem, tenho que começar a agir, né? Atuar, e não é só, assim, falar, né? Tenho que fazer alguma coisa. Então, bom, comecei a coletar dados, que são os dados esses que eu mostrei para vocês, né? Comecei coletando todos os dados dos programas de pós-graduação em ecologia para ver qual era a diferença entre o número de homens e mulheres em diferentes níveis, né? Estudantes e professor. Eu vi, então, justamente que tinha nível de estudante, tinha muito mais, não muito mais, mas tinha mais, assim, uma média de tipo 55% eram mulheres entre os alunos, enquanto que os professores eram tipo 35%. Então, efeito tesoura que vocês né, chamam, né? Efeito tesoura, exatamente. Você pode só explicar rapidinho para isso, por favor? Então, é tesouro, né? Porque vai assim, né? Então, você tem nos primeiros... como é que fala? Nas primeiras, digamos assim, no nível... No início da carreira, né? Na sala de aula da faculdade tem mais mulher, né? No início da carreira, você tem mais mulheres, né? Só que e menos homens. Então, mulheres aqui, homens aqui, certo? Só que essa proporção vai se invertindo ao longo da carreira. Então, faz um gráfico de tesoura, se chama, né? Exatamente porque tem como a porcentagem muda. A porcentagem de mulheres diminui, a porcentagem de homem aumenta ao longo da carreira, entendeu? Então, é claro, números absolutos são menos, né, os professores do que os alunos, mas se perdem muita mais mulheres do que homens. Então, esse é esse efeito tesoura. Então, bom, então, dali eu comecei a pesquisar, coletar dados, fazer mesas redondas, e no final comecei a ser convidada para um monte de eventos, palestras e tal. E eu tinha visto em 2018, né, tinha o primeiro simpósio de maternidade e ciência, que era organizado pelo Parenting Science. Naquela época eu não fazia parte, tinha eram 5 ou 6 pesquisadores do Rio Grande do Sul, principalmente, da Federal do Rio Grande do Sul. A fundadora é de lá, né? A Fernanda, eu não consigo falar o sobrenome. Isso. Fernanda Stanisłaski. E então eu fui, na realidade eu escrevi para ele e falei, olha, eu estou interessadíssima, porque inclusive eu tinha 2 filhas, né? A segunda tinha acabado de nascer, então estava percebendo muito bem o impacto também que a maternidade estava tendo na minha carreira, né? Porque com a maternidade eu não conseguia mais acompanhar com o mesmo ritmo, né? Todas as minhas atividades, etc. Então eu pedi, olha, eu tenho uma palestra, eu coleto dados, posso fazer uma palestra lá? Porque eu quero ir nesse congresso, eu gostaria de... E fui bem aceita, então dei a palestra lá, depois, enfim, no segundo simpósio, que foi em 2019,
também, de novo, fui lá, dei outra palestra com mais dados que eu tinha coletado sobre do CNPq e tal, dados difíceis de obter e tal. E, no final, eu fui convidada, junto com algumas outras, para integrar o núcleo central do movimento Parenting Science. E agora somos 17 mulheres e um homem, se eu não me engano. Sim. Somos parte do núcleo central do Parenting Science. E depois tem uns 70, se não me engano, embaixadores no Brasil inteiro, né? Que também atuam, né, dentro do Parenting Science de uma forma um pouco diferente, mas também tem atuação, né, no Parent. E, assim, o que é o objetivo principal do Parenting Science, né? A questão é, então, ele surgiu, né, o objetivo da Fernanda, quando ela pensou em tudo isso, era de justamente avaliar as consequências da chegada dos filhos na carreira acadêmica das mulheres e dos homens também. Uhum. Dos homens também, porque, assim, justamente, né, para entender, na verdade, o objetivo é coletar dados, né, porque a gente não tinha dados. Todo mundo percebe que tem um impacto Sim. da maternidade na carreira acadêmica das mulheres, né? Mas esse impacto nunca tinha sido quantificado. Então, o objetivo era coletar dados para quantificar esse impacto. E quantificar ambos para pesquisadores mulheres e homens, para ver essa diferença, né, no impacto. Porque a gente sabe que o impacto é diferente. É claro que tem casos particulares, mas, no geral, né, o impacto é muito mais forte nas mulheres do que nos homens. Então, assim, agora o Parenting Science tem um alcance muito grande. A gente está bem, assim, estamos até ainda impressionados, né, de quão grande é o alcance desse movimento. A gente não estava esperando tanto assim, né? E é incrível, é fantástico. A gente conseguiu, obviamente, tendo um impacto, assim, um alcance tão grande, tem mais impacto, né? Porque muitas iniciativas, então, por exemplo, essa questão de incluir a maternidade em avaliação de currículo, por exemplo, no Lattes foi incluída, nasceu, assim, foi uma demanda que nasceu num dos congressos desse simpósio de maternidade e ciência. E escrevemos um artigo também como grupo para... Assim, da Science, não é? Né? Science Letter, não é? Uma carta? Sim. Mas esse do currículo Lattes foi nos Anais da Academia da Ciência. Ah, tá. Da Academia Brasileira da Ciência. Na Science, a gente alertou sobre os problemas da pandemia. Isso, e agora, 2 semanas atrás, até saiu outra carta na Nature Human Behavior que escrevemos para justamente alertar que, esses problemas da pandemia, esse impacto mais forte sobre as mulheres, não vão acabar com a pandemia, vão provavelmente se alastrar por mais tempo. Então, é importante realmente atuar em termos de ter medidas, né, para limitar esse impacto nas mulheres mães e mulheres negras, que são as que mais sofreram impacto também. Com certeza. E, assim, para quem quiser, pelo menos, participar, estar junto, acompanhar, o movimento tem alguma forma de participar, às vezes, se vincular no movimento, de alguma forma, às vezes um aluno, um estudante que se interessa, às vezes uma aluna de graduação de pós tem filho, que vocês também trabalham, sobretudo com a pós, né? Tem como a pessoa entrar em contato, enfim, participar de alguma forma? Pode seguir a gente em todas as redes sociais, né? Temos um perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo. Temos o website, né? Então, pode ficar a par de todas as ações e as atividades que estamos fazendo, com certeza, assim. Sim. E ali tem, no site também tem bastante informações. Tem vários grupos de trabalhos também focados em mulheres mães. Tem um, por exemplo, na UERJ, tem na UF, tem na UFRJ, tem vários, né, que estão surgindo no Brasil inteiro, várias universidades. Então, tem várias formas, assim, para acompanhar tudo isso. Porque isso estimula outros movimentos, né, também. O sucesso de vocês estimula, dá coragem para as pessoas também se organizarem, né, em outros lugares. Tem um programa amanhã que eu vi, né, que vocês
dão bolsa. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu vi um... Tava vendo A Bruna queria vai lá, Bruna. Fala, desculpa. Deixa eu perguntar. Professora, a senhora falou, né, de toda a sua carreira, toda a sua trajetória, de viajar para Costa Rica, de estar lá no meio do mato. E eu imagino que ser mãe deve ter impactado em tudo isso. E aí eu queria saber o seu ponto de vista. Como foi ter 2 filhas e ainda ter o trabalho de trabalhar em campo, de ter essa ação que a senhora tem? Como é que foi isso? Infelizmente, desde quando as minhas filhas nasceram, meu trabalho no campo foi muito pouco, né? Foi muito reduzido, muito, muito reduzido. Isso também não foi só por causa do nascimento das minhas filhas, também por causa de todas as tarefas que eu tenho em termos assim acadêmicos, né? E agora professor e tal, tendo que ensinar, né, dando disciplinas e tem um monte de outras tarefas, né? Tem alunos para orientar e tem todas tarefas burocráticas, infelizmente, que Não é infernizam a fácil. vida da gente, infelizmente, né? Então, o tempo para eu diretamente ir lá fazer os experimentos, as minhas coletas e tal, agora é muito menos. Mas também, assim, é muito menos também por causa das minhas filhas, que requerem uma dedicação, né, do meu tempo. Então, eu não posso ficar meses, semanas no campo, né? Muito mais difícil. É claro que assim, isso não significa que uma mãe não pode fazer esse tipo de pesquisa. O problema é que falta muito suporte, né? Sim. Então, muitas vezes também porque tem muito esse pensamento que é a mãe que tem que ficar dando conta das crianças, né? Sim, sim. Mãe, sai para ir no campo, o quê? Não, tem que ser normal. O pai sai, a mãe também pode sair, então, né? Tipo, enfim, então tem que ter, é importante que tenha esse suporte, né, da sociedade, da família, né, para permitir que as mulheres continuem fazendo esse tipo de trabalho, de campo, por exemplo. Mas é muito mais desafiador, assim, esse é um fato, né, porque você tem outro ser que precisa de você, especialmente nos primeiros anos, né, então é mais complicado. Então, eu agora, infelizmente, não posso, né, atuar muito no campo, etc., mas isso não impede, né? Não deve ser um impedimento. Sim. Tem, acho que a mudança mesmo do pensamento, de que a mulher também pode ir ao campo, que não é ela que tem que cuidar 100% das crianças, é muito importante, né? Sim. Exatamente. Dessa visão. O peso, né? Teve uma vez, você vê o peso como é da mulher, da mãe, né, em relação ao pai. Eu fui levar minha filha no mercadinho que tem aqui perto de casa e tava frio. E minha filha não quis, eu fui, ela quis ir comigo, né? E ela não quis botar a blusa. Aí não quis, eu fui com ela, né? Cheguei no mercadinho, fui comprar as coisas. Aí é uma moça que trabalha no mercadinho, aqui é um bairro pequeno, todo mundo se conhece. Ah, você tá sem blusa? Sua mãe não botou uma blusa em você, menina? Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? Eu não falei nada, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando, cheguei em casa até como falei com a minha esposa, falei, tá vendo? A culpa foi sua, cara, de não ter colocado a blusa na criança, tá vendo? E ela não teve nada a ver, mas é o peso, esse peso se transporta para qualquer... né? Sempre é Isso vai com a culpa da mãe. família. Exatamente, vai para a família. Culpa e responsabilidade sempre da mãe. Infelizmente, né, a sociedade vê assim. E o peso também de... Putz, o peso é incomparável, eu acho. Por exemplo, assim, na minha casa, e eu sei que uma pessoa não tem nada a ver com todo mundo, mas assim, por mais que eu divida as tarefas de lavar a louça, mas quem pensa em comprar no dia da vacina, né? Que às vezes não é nem o trabalho braçal, e sim a preocupação, pelo menos na minha casa, eu acho que deve ter outras casas assim, outras não, é da mulher, pelo menos aqui é. Eu tento melhorar, tento, óbvio. Mas assim, não é. Você não consegue assim, ó. Que às vezes você, né? Eu digo da minha parte, como homem, você vê, você cresce, esses pesos não são seus. Você tem que aprender com 30, 35 anos, que eu, pelo menos, sou assim, estou falando dos outros. Fui aprendendo assim, me tocando. Na verdade, a minha esposa falando na minha orelha, me dando bronca. E tem a coisa que você vai ter que se mexer, né? E não é fácil se mexer. Com certeza. Exatamente. Não, é aquele famoso do peso mental, né, que as mulheres têm. O trabalho mental é muito maior que o trabalho físico.
Exatamente, a carga mental, né? Que é tudo nas costas das mulheres. Ah, mas você não tinha me falado o que eu tinha que fazer. Eu tenho que te falar É o isso que eu aí. tenho que fazer? É a Não, frase né? clássica. É, é a frase Exatamente. clássica. Os homens têm que parar de fazer isso, né? Uhum. Tem que começar a fazer e se preocupar das coisas também. Sim. É, Você assistiu um exatamente. filme chamado Como Nossos Pais? Não sei se você assistiu, um filme brasileiro. E Não. o filme fala da relação da mãe e da filha. Aí, mas tem o personagem que não é o principal, mas é o marido dela, e o início do filme começa com ele lavando a louça na casa da sogra, né? Aí Ah, eles não estão bem, dá para ver já no início. Aí ela chega perto dele e fala assim: aqui você lava a louça, né? Em casa não mexe uma palha. Que também, pois às é. vezes, é para você dizer que o homem tal, não sei o quê. É difícil mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que é, a gente tem que ir se aprendendo. Não é fácil, né? Talvez você vai demorar 20 anos, não sei, para a gente conseguir. Acho que não. É, porque é o comportamento cotidiano, isso eu digo pessoalmente, individualmente, né? Como sociedade, a gente pode tentar espalhar a ideia. Ah, é. Tomara que não, você tem razão. E, assim, posso fazer uma pergunta nesse tom, assim, falando do movimento? Eu assisti uma palestra, vocês fizeram 2 congressos, se eu não me engano, acho que 2018, 2019, não deve ter feito Sim, 2020, creio eu, por causa da pandemia. foram dois. E aí tinha lá, numa palestra, eu vi estava a moça do CNPq, uma diretora, não sei se ela é ainda, e aí ela estava conversando, a Fernanda falou sobre a possibilidade de ter editais, ou seja, financiamento de Uhum, pesquisa mais específico para as mulheres, né? Sobretudo as uhum, mulheres mães e tal. uhum. Aí a diretora disse que, por enquanto, tá bom a, o Lattes, né? De colocar a maternidade no Lattes e tal. Aí eu fiquei pensando que, porque, assim, isso é uma política, seria de editais diferenciados, seria uma política afirmativa, que Uhum. leva, né? Que você vai separando, e que é importantíssimo. Só que eu Claro. acho que aí vem a meritocracia, vem um monte de discussões que eu acho que vocês devem ter. E eu queria saber como que vocês lidam com isso, assim, como que vocês organizam e tentam passar essas ideias e tal, para tentar mais coisas além do que vocês já conseguiram, que foi muito. Não, eu acho absolutamente que precisa desse tipo de editais. Pode ser para mulheres e outros grupos que são subrepresentados na academia. Então, também, por exemplo, para pessoas negras, indígenas. Por quê? Porque eles são subrepresentados, então eles têm outros obstáculos que impedem a eles chegarem até outros níveis, né, na academia, como para as mulheres. Então, é importante que tenha esses editais específicos. Não é uma questão de... assim, a meritocracia, para mim, assim, não é uma sociedade meritocrática quando as pessoas partem de níveis diferentes. Uhum. Né? Então, assim, de níveis diferentes no sentido, ou que tem muito mais obstáculos, né, na frente. Então, isso não é... Quem chega ao topo não é porque é o melhor, é porque, às vezes, é porque teve mais oportunidades. Sim. Então, é importante que essas oportunidades se criem para aquelas pessoas que não têm normalmente essas oportunidades. Então, por isso a importância das afirmações, políticas afirmativas, né? E em relação aos editais, a proposta era justamente que tivesse editais mais focados para mulheres, mães, que ou na volta da licença da maternidade, ou enquanto elas estão de licença maternidade. Porque, por exemplo, para muitas áreas, na verdade, para a grande maioria, né? Quando você sai de licença maternidade, não é que a sua pesquisa para. Não é? Continua. Inclusive, tipo, se você tem um projeto, verba de um projeto, não é que ele para porque você está de licença maternidade, continua. Seus alunos estão ali, seus alunos não é que vão de Sim, licença também. sim. Então, quem é que vai mandar para frente a sua pesquisa enquanto você está de licença, sabe? Eu, por exemplo, no meu caso, eu tive sorte, porque
eu compartilho o laboratório com outro professor, que é o Tim Moulton, esse que eu vim aqui para fazer o pós-doc com ele. Depois eu passei no concurso, virei colega dele, né? Então, ele me ajudou muito com os alunos e etc., né? Enquanto eu estava de licença. Mas esse é um caso raro, né? A maioria das pesquisadoras, quando estão de licença, não tem outra pessoa que pode ficar atrás. Então, você acaba fazendo o quê? Trabalhando quando você está de licença. Exato. Ou... Eu tive uma professora que trabalhou a licença maternidade dela. Eu me lembro dela chegar no laboratório grávida, assim, prestes a dar à luz, para ajudar em alguns experimentos. E aí a gente soube que o neném nasceu, e aí coisa de um mês e meio, ela estava respondendo e-mail, corrigindo artigo, e continuou trabalhando dentro dos intervalos que ela deveria estar preocupada com outras coisas. Eu também. A entrevista... Mandei relatórios. Quando eu me lembro, eu mandei um relatório de uma bolsa de uns meus alunos, que a minha primeira filha tinha 1 semana. Nossa! Não, tipo, e assim, trabalhar com bebê... Não pode parar, não pode parar. Assim, então, essa é a questão, né? Assim, claro. Justamente, então, como é que faz? Se tivesse, tipo, um edital para ter uma pessoa que pode te suportar, te ajudar, né, durante esse período que você está de licença, para continuar a pesquisa, para que não pare, né? Seria muito legal. Mas agora é um sonho, porque o CNPq quebrado agora. Não tem verba. É uma tragédia, não é? É uma tragédia que está acontecendo. Tragédia. Então, isso é um sonho dos sonhos, quem sabe quando... Se um dia vai virar realidade, né? Não, se vocês tiverem força, continuarem com a força que vocês têm, isso talvez agora, né? Mas não parando, a coisa vai melhorar, vocês vão conseguir, com certeza. Quanto mais visibilidade, né? A pauta tem, com certeza, né? Quanto mais pessoas sabem, quanto mais homens apoiam a pauta também, porque isso é fundamental, né? Os homens têm que ser aliados nessa pauta, senão... senão, muitas vezes, né, tem muitos que falam, esse é só um papo, isso é mimimi, pessoas que querem mais direitos, já têm direito. Não é, gente, não é. Eu entendo. Não. Ou então, assim, apoia, né, fala que maravilha, vai lá, mas na hora do vamos ver, numa decisão de quem vai contratar e tal, né? Aí a coisa muda, né? Na hora do vamos ver. Eu vi um estudo do seu, Bruno, se você quiser fazer pergunta, tem alguma pergunta? Não posso perguntar? Não, pode falar, Cadu. Eu vi um estudo seu, a gente já tem que ir para o final, de que você não era seu, perdão, você mostrou numa apresentação, de que pegaram um currículo, acho que do PNAS que publicou, eu acho, estou falando de cabeça, não tenho nada anotado. E aí mostrava que no mesmo currículo, você trocando o nome, homem e mulher, havia mais, a contratação tenderia para o homem. Por que você... Qual foi a sua interpretação, a interpretação dos autores? Porque tinha idade ali, alguma coisa? Isso se chama viés implícito. Ou seja, todas esse tipo de escolhas, né, que você faz inconscientemente, assim, sem perceber, né? É uma coisa despercebida, que você, tipo assim, eu inconscientemente, a maioria das pessoas pensam que um homem é mais capaz de uma mulher. Então, esse tipo de estudo é um estudo justamente para testar a existência desse viés implícito. E foi uma clara demonstração essa, né? Porque os dois currículos eram exatamente iguais, não tinha nada. A única coisa diferente era o nome da pessoa. Ou homem ou mulher. Então, os avaliadores, que eram professores, né, que tinham a avaliar esse candidato, ou candidata, tinham que dar umas notas em diferentes aspectos, né? E sempre, quando era o homem, ganhava nota maior. Sim. Bem maior. E esse, então, é o resultado de um viés implícito. Então, a grande maioria de nós é machista, racista, sabe? É homofóbico, a grandíssima maioria. E isso por uma questão de... na sociedade onde vivemos, né? Que são desde crianças nascidos tendo algumas coisas, enviesados, exatamente. E esse é o resultado do viés.
né? Não, Desse viés implícito, porque é claro que tem explícito também, mas tem, quando tem. é mais difícil de combater, né? Porque você primeiramente tem que realizar, tem que perceber que você tem esse viés e depois você, cada vez que você está fazendo uma escolha, tem que ficar ali pensando, se conscientizando sobre a existência desse seu viés para que, de alguma forma, não seja o que vai afetar a sua escolha final, né? Sim, Então, isso é um processo complicado. Eu, muito. é, Não, tem pode um, tem falar. um, pode até fazer esse teste. Tem um site da Harvard University, se chama Implicit Test. Pois eu vou E anotar e ali, colocar na descrição. basicamente, você pode ver é um teste. Como é que eles testam esse viés implícito? Basicamente, você tem que associar fotos de pessoas a palavras, né? Então, tem vários testes que eles fazem. Fazem de mulheres na ciência, fazem sobre racismo, sobre homofobia, sobre um monte de coisas, né? Então, e eles testam o quê? O que ele mede, esse teste? A velocidade com que você tem para associar, né, palavras com fotos, tá? Então, por exemplo, no caso de mulheres na ciência, quão forte era a sua associação, né, de gênero com ciência. Tipo, quão fortemente você associa homens com ciência e mulheres com arte, sabe? Tá, entendi. Isso não tem nada de genético que diz que mulheres são menos capazes em ciência do que homens, ou que, sabe? Não Sim, existe. Então, se você tiver a sua reação final em todos esses exercícios, que são muitos, né? Você associa mais frequentemente, mais rapidamente os homens à ciência, então esse é o resultado de um viés implícito. sim, eu Né? entendo. Sabe que você estava falando, eu lembrei, e quando eu vi o teste também, que você falando, teve aqui no podcast, e também uma vez que eu fui para. Eu fiz uma mesa redonda de fisiologia evolutiva, aí ia ser palestra e uma mesa redonda. Eu ia. Obrigado, eu vi aqui que você colocou. Aí eu fui chamar as pessoas, fui pensar em chamar as pessoas. Quando eu chamei 5 homens e uma mulher. Aí minha esposa falou assim: ó, você está desbalanceado, eu nem percebi. Aí eu falei: Exatamente. putz, eu tô mesmo, né? Aí eu fui falar com uma aluna que estava tava ajudando, e aí eu falei, a gente tem que fazer pau a pau, 3 e 3. Não importa se os 3 vão ficar separados ou juntos, vai ter que ter pau a pau. Ela falou isso, porque ela deu uma certa caçoada de mim, assim. Uhum. Porque não eu não fiz de propósito, nem ela, entendeu? E no fundo, é tipo, sabe, é meio de difusão simples, passiva, né? E aí Uhum. você tem que fazer um esforço, né? De falar, peraí, isso aconteceu aqui também, a gente começou a chamar, só pensar em homem no podcast. Então, é isso, acho que, eu queria. É um assunto muito legal para a gente conversar e para a gente aprofundar. Eu acho que vale a pena a gente sempre pensar nisso, e esse podcast tem esse propósito, esse episódio. Uhum. E assim, para terminar, e a gente terminar, acabar, eu queria saber assim, o que a Eugênia se orgulha na sua carreira? Nossa, que pergunta difícil. Difícil, né? Difícil, né? Difícil, muito difícil. Mas, Quando com você certeza, eu tenho de que dizer que essa nova vertente da minha pesquisa está me dando muito orgulho, muita satisfação, porque eu não ia imaginar o alcance que ia ter, né? E estou tendo muitos feedback positivos, né? De alunas, de outras mães, né? Pesquisadoras e tal, sobre a importância do trabalho do parent e também do meu, né? Então, realmente isso me dá bastante orgulho, tenho que dizer. Ainda assim, eu tenho orgulho também da minha pesquisa de ecologia, né? É claro que isso eu amo, com paixão também. Então, eu tenho orgulho de ambas as coisas, mas realmente essa parte de é, é,
essa parte mais social, né, dessa minha pesquisa de mulheres na ciência, realmente está me dando grandes satisfações. É isso. E assim, acho que eu posso dizer como mulher, é um orgulho ter mulheres que buscam isso, que estão trabalhando e saber que a gente pode contar com vocês, que nós não estamos sozinhas, né? Que está todo mundo junto nessa mesma causa. Então, professora, a gente tem muito, muito a agradecer à senhora, agradecer ao movimento, agradecer às idealizadoras do projeto. Muito, muito obrigado de coração. Obrigada a vocês, de novo, pela oportunidade de fazer essa conversa. Foi bem, bem legal. Bem instrutivo, muito bom. Gente que vai ouvir, a gente vai colocar na descrição do canal. Curtam, toquem sininho, essas coisas do YouTube. Ouçam, assistam. A gente vai colocar alguns artigos da professora na descrição, do Parenting Science também, os links. Para quem quiser se aprofundar, isso aqui é um papo, né? Então, mas a gente vai dar todas as ferramentas para que não só as mulheres, e sim os homens também, todos nós, possamos entender e tentar caminhar junto nisso, gente. Então, a gente chega no final do 8º, rápido, mas delicioso episódio do Ciência Deriva. Foi 1 hora, eu realmente achei que passou 20 minutos. E eu quero agradecer novamente, professora Eugênia, parabenizar todo o movimento, toda a sua carreira, muito linda. E muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, professora. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malentac, Paulo Cardoso, Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Cadu Tolucci e Bruno Hirata, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!